desnecessariamente. Vamos lá, 17. Gênesis 17. Gênesis 17. Diz assim a palavra. O tema é a circuncisão, o sinal da aliança. 17:1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Como está aí, Rose, na sua versão, esse versículo? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. É assim, ó, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. E eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Tá, é só essa primeira parte. Então ele está pedindo para ter comunhão com ele, né? Na sua versão. Mais alguém tem uma versão diferente aí? Como está a Bíblia Viva? Tá a mesma coisa da NVI? Faça a minha vontade. Tá. Tem alguém que está com a versão diferente aí da NVI? Pode falar, Aninha. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se purifica. Anda na minha presença. Muito bom isso também. Ó, presta atenção. Anda na minha presença. Então era para Abraão andar na presença. Então era junto. Deus tinha que estar perto. Deus tinha que estar sempre. Né? Presença é presença, vocês estão presentes aqui. Como é que eu posso andar na sua presença se você não estiver presente? E Deus só pode estar presente quando não há pecado. Onde existe pecado, a presença de Deus não pode estar. Então Deus já está dando uma dica aqui para Abraão, né? Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, tenha comunhão, faça a minha vontade, né? E seja íntegro. Buscar o significado dessa palavra íntegro é muito importante. Depois eu vou ver um pouquinho mais aprofundado ela e eu vou trazer pra gente, porque essa palavra vai aparecer algumas vezes ao longo da Bíblia e é bom a gente entender o que a Bíblia quer dizer com integridade. O que é ser íntegro na Bíblia, né? Não tem a ver talvez com essa integridade que a gente entende hoje no nosso contexto da nossa cultura. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Detalhe aí nesse versículo 2. Estabelecerei a minha aliança entre quem primeiro? Mim e você. Bem índio, né? Entre mim, entre eu e você. Entre mim e você. Não é isso? O que Deus está dizendo? Que a aliança é entre quem, gente, então? Entre ele e Abraão. E não o contrário. Quem está fazendo aliança é Deus. Então, ele está dizendo, ó, entre mim e você. Então, a primeira pessoa, quem é na aliança? Deus. Ok? Então, Deus não está em segundo lugar. Deus está em primeiro. Ele está dizendo que ele vai fazer uma aliança com Abraão. Ele quer fazer uma aliança com Abraão. Eu quero casar com você, Abraão. Lembra da aliança, casamento? Eu, Abraão, quero casar com você. Ok? Versículo 3. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, olha a parte de Deus na aliança, nesse casamento. Sabe o que está sendo redigido aqui? Já vou falar antes para vocês começarem a prestar atenção. Sabe um contrato de casamento? Que hoje não existe, mas que na antiguidade existia muito, contrato mesmo. O que rege as partes? Do noivo e da noiva. O que cada um tem que fazer dentro do casamento para o casamento continuar sendo casamento, para essa aliança ser certa. Vocês sabiam que isso era extremamente comum, não só na época de Abraão, mas essa cultura só saiu há pouco tempo atrás. E em Israel existe até hoje, é feito um contrato de casamento. Em que sentido? É colocado nesse contrato quais são as cláusulas para que esse casamento nunca se desfaça ou, se quebrado alguma coisa do contrato, ambas as partes têm liberdade para desfazer o contrato. Ok? Porque num casamento não existe bens na história? Não existe situações que não podem, por exemplo, dignidade, traição, não tem tudo isso dentro de um casamento? Então, vocês concordam que um contrato vale muito a pena? Ó, se você quebrar o contrato, você perde todos os direitos sobre os bens, por exemplo, do casamento. Não estaria lícito isso? Poderia ter, não poderia? Olha que bacana. Então,
Então, se você me trair, automaticamente você perde o direito sobre todos os bens. Talvez teria menos divórcio? Eu acho que sim. Menos traição? Talvez sim. Sabe assim? Olha, se você, mulher, me trair, você perde o direito de ficar com os filhos. Será que algumas mulheres iam pensar 2 vezes antes de trair o marido? Ia, porque se mexeu com os filhos. Entende o que está acontecendo? O que acontecia e o que acontece até hoje no mundo oriental? Ocidente? Ocidental é lá? Oriental aqui não, né? Aqui é Ocidente. Lá é do Oriente Médio. E nos países asiáticos, até hoje existe essa questão dos contratos vigentes para casamento, tá? Então não é só casar oba-oba, eles fazem um contrato. Quebrou o contrato, você quebra a aliança, você perde os seus direitos que está escrito no contrato. Então é isso que Deus está fazendo com Abraão. Olha como isso é sério, o que Deus está fazendo. Ele leva mais a sério do que nós. 3. Então, 4. De minha parte, quem está falando é Deus. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Então, cláusula 1. Deus está dizendo, nesse contrato eu estou dizendo que você será pai de muitas nações. Ok? Então, não é uma nação, são de muitas nações. 6. Não será mais chamado Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança, como está aí? Eterna? Tenho eterna ou alguma coisa para sempre, eterna, no final da frase? Às vezes está diferente aí, né, a forma. Como que está esse versículo 7 aí? Pode ler todo, Paula. Esta aliança que estabeleço sempre será entre mim e você e os seus descendentes, de geração em geração. Só. Então não frisou. Mas a maioria das traduções tem ou para sempre ou é uma aliança eterna. E eterno é eterno. Não tem tradução para eterno. Eterno, Deus está dizendo que é eterno, é para sempre. Então, Deus muda, gente, o que ele fala? Não. Se ele está dizendo que a aliança dele com Abraão é eterna, é porque é eterno. Entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, aonde agora você é estrangeiro, agora, Abraão, você é estrangeiro nessa terra de Canaã. Você não é daqui. Onde que Abraão nasceu, gente? Muito provavelmente em Ur dos Caldeus. Não era de lá que eles saíram, ele com o pai dele? Terá, Naor, Arã, eles não saíram lá de Ur dos Caldeus? Provavelmente Abraão nasceu lá. Então Canaã era uma terra que não era a dele, ele não nasceu em Canaã. Mas Deus está dizendo que a terra que hoje ele é estrangeiro, o que vai acontecer? Darei como propriedade, o quê? Perpétua. Por que eu estou pedindo para vocês irem falando? Para vocês frisarem até na cabeça de vocês e na nossa leitura. Então, Deus está dizendo, darei como propriedade perpétua. Alguma tradução muito diferente? A você e aos seus descendentes. E serei o Deus deles. Ok? Então, essa é a primeira cláusula, ou essa é a primeira parte do contrato de casamento que Deus está fazendo com Abraão. Então, da minha parte, Abraão, é isso que eu vou fazer. Então, se Deus quebrar alguma dessas cláusulas, Ele está quebrando a aliança, não está? O casamento está sendo quebrado e Deus quebra a aliança, gente? Não. Então, ao longo das Escrituras, a gente vai ver algumas situações acontecerem que aparentemente está sendo quebrada uma aliança. Mas será que é da parte de Deus ou da parte de Israel? Então, é onde a gente vai ver algumas coisas. Então, frisa, grifa, circula, faz qualquer coisa nessa passagem, porque nós vamos voltar aí. O que eu preciso falar aqui dentro para vocês também? A segunda coisa que Deus fala aqui com Abraão, é sobre o seu nome. Não é isso? E nome, gente, biblicamente falando, fala de duas coisas. Eu até anotei para eu não esquecer de falar isso para vocês. Nome fala de identidade, destino ou missão.
Então, todos os nomes na Bíblia Sagrada, para Deus, sempre que Deus dá um nome, tem a ver com ou uma identidade, quem a pessoa é em Deus ou para aquele momento da história, ou um destino, está mostrando, apontando alguma coisa que a pessoa vai fazer, ou para onde ela vai ir, ou alguma coisa, ou uma missão, o que ela vai fazer. Por que João Batista chama o nome dele, que a gente fala hoje é João Batista? O nome dele era João Batista? Não, o nome dele era João, mas ele se torna João Batista porque ele batiza, ok? João o Batista, o que batiza. Então, vocês concordam comigo que o nome dele remete à missão dele, o que ele fez, não é isso? Então, a gente vai ver muito isso impregnado nos nomes bíblicos. Então, nenhum nome, grava isso na sua cabeça, nenhum nome está na Bíblia por acaso ou não tem um porquê de ser aquele nome. Todos os nomes têm um porquê serem aqueles. Alguns a gente consegue entender muito claramente, outros nem tanto, porque talvez a gente não se aprofunde no estudo daquele nome, ou não busque a raiz, ou não busque a história daquela pessoa, e a gente não vai entender. Mas se nós buscarmos a raiz, o significado daquele nome, vocês vão perceber que todos os nomes da Bíblia têm um significado profético, de missão, de destino, de identidade, de quem é, não é isso? O próprio nome de Jesus no Velho Testamento chamado Emanuel. O que é Emanuel? O nome Emanuel. Deus conosco. Então, quando Deus estava dizendo que o que ia vir era Emanuel, o que Deus estava dizendo? Olha, aquele que vai vir vai ser Deus com vocês na terra. Então, não é outro que vai vir, é o próprio Deus na terra. Entende? Então, todo nome dentro da Bíblia tem um significado, um destino ou uma missão. Então, se a gente quiser estudar nomes, nós vamos passar meses aqui só estudando nome. Entende? Então, tem um significado. É isso que eu quero que vocês gravem. Então, por isso que quando Deus tem algo muito específico na vida de uma pessoa, biblicamente falando, nós vamos perceber, inclusive, essa mudança de nome. A gente vai ver isso algumas vezes acontecer a partir daqui e a gente vai entender por que às vezes Deus faz isso. Porque pode ser que a sua identidade, o seu nome anterior, não tenha a ver com o seu real propósito, o seu real destino. O seu pai e a sua mãe não tinham um entendimento sobre o seu chamado, o seu destino. Então, o que Deus faz? Deus muda. Para João Batista, quem deu o nome? Quem deu o nome para João Batista? Alguém lembra? Quem deu o nome para João Batista? O anjo. O anjo do Senhor aparece para Zacarias e diz para ele: você vai ter um filho e esse filho vai se chamar João. Por quê? Porque era Deus já dizendo quem seria João. Ok? Para Maria, quem dá o nome para Jesus? O anjo. Você vai ter um filho, um menino, e o nome dele vai ser Jesus. Para Ismael, quem fala para Agar o nome de Ismael? O anjo. Entende? Então, todas as vezes que Deus já tem um destino traçado para aquela pessoa, ele mesmo vem primeiro e já dá o nome. Quando a pessoa tem um destino, mas não é algo extremamente preciso naquele momento, Deus vai deixar a criança nascer. Em alguns casos, os pais vão ser inspirados pelo Espírito Santo para dar o nome. E em outros momentos, o próprio Deus vem depois e diz: eu estou trocando o teu nome de Jacó para Israel. Eu estou trocando o teu nome de Abrão para Abraão. E assim sucessivamente. Hã? Eu falei aqui já isso, vou repetir para vocês. Esse é a grande questão para Abrão, essa questão do sopro. No nome de Abrão, as letras no hebraico, elas têm lá o seu significado, tá? Eu não vou saber falar e não trouxe isso porque eu não acho que seja o mais importante. Mas se vocês quiserem ver, isso tem lá na internet vários vídeos falando o nome de Abraão em hebraico. Então tem lá uma quantidade de letras, certo? O nome Abraão. Quando Deus troca o nome de Abraão, a única coisa que acontece no nome em hebraico é uma letra a mais. Então, em vez de Abrão ou Avram,
que é o nome em hebraico, vira Avraham, em Abraão. No português, só apareceu um A, não é isso no nome? E a gente lê e mudou o nome de Abraão, e é pai de multidões, e vai virar pai de nações, né? O nome dele aparentemente parece bem simples, mas no contexto, no hebraico, no que Deus fez com Abraão, foi dar vida para Abraão nesse momento. O que Deus faz com ele é fazer Abraão nascer de novo, da água e do Espírito. Por quê? Abraão estava morto espiritualmente. Como é que alguém pode andar na presença de Deus continuamente se ele não tiver o Espírito de Deus sobre a vida dele? Seria impossível para Abraão, ok? Quando Deus fala algo conosco, gente, ou quando Deus tem algo na nossa vida, Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele não diz assim, Paulo, ó, a partir de hoje você vai ser santa, não vai pecar. Seria incoerente Deus virar para nós sem nos dar algo que nos capacitaria para sermos santos, que hoje nós temos o Espírito Santo, ok? Como é que Abraão, sendo um homem que só tinha as duas partes, corpo e alma, lembra que estava todo mundo morto espiritualmente? Ele só tinha corpo e alma. Como é que faz para obedecer a Deus, gente, se eu só tenho corpo e alma? Impossível, ok? Deus não é incoerente, Deus jamais vai ser incoerente. Então, o que Deus faz nesse momento aqui no casamento, nessa aliança, ele troca o nome, a identidade de Abraão. E ele diz assim, Abraão, agora não é mais Abrão, não é mais Avram, é Abraham. E aí a letra que aparece aqui é uma letra no hebraico chamada rei, que é uma letra que não tem som, não tem um som específico igual A, B, C, não tem. É como se fosse um sopro que sai da boca. Por isso que na hora de pronunciar Abraham, só sai quase que no final um soprado da boca. Era Deus dizendo para ele, eu estou dando o sopro de vida que eu dei para Adão, quando eu fiz do barro novamente. Então, Deus estava trazendo vida para Abraão naquele momento, espiritualmente falando, para que Abraão então pudesse cumprir essa aliança, para que ele pudesse realmente andar na presença de Deus. Então Deus não estava trocando simplesmente o nome de Abraão, mas o que ele estava pondo dentro de Abraão era o sopro de vida dele, essa letra chamada rei, está bem no meio do nome de Abraão, e é isso que vai fazer Abraão ser capacitado para ter essa missão que ele vai ter e ser esse pai da fé que nós já vimos que ele é. É impossível para o ser humano, se não for capacitado pelo Espírito Santo, conseguir fazer a missão que Deus tem para ele. Amém? Então Deus jamais faria isso com Abraão se fosse de outra forma. Deus vivificou o espírito de Abraão para que ele pudesse. Abraão nasceu de novo, ele aceitou Jesus nesse momento que Deus troca o nome dele. Ok? Então ele estabelece essa aliança com Abraão. Entendido aí? Esse é o principal ponto da parte de Deus. Versículo 9 é agora a parte de Abraão. Então, versículo 9 diz assim, de sua parte, o próprio Deus diz para ele agora, de sua parte, disse Deus a Abraão, agora já mudou o nome, né? Uma coisa que eu quero falar para vocês sobre nome. Todas as vezes que você fala o nome de uma pessoa, você está justamente trazendo à existência a própria identidade dele, a missão dele, o propósito dele, o destino daquela pessoa. Por que Deus se preocupava tanto em dar nomes que diziam respeito a isso na vida da pessoa? Porque cada vez que aquele nome era citado, saía da boca das pessoas, não é isso? A gente não fala o nome de uma pessoa, Ana, Adriana, Cíntia, a gente está vendo que não é só com pessoas que eu não tenho muita afinidade, é com qualquer um, some assim o nome. Entende? Então, assim, todas as vezes que a gente pronuncia o nome de uma pessoa, isso está saindo da nossa boca. E está sendo frisado isso no reino espiritual, inclusive, a respeito daquela pessoa. Então, desde que o bebê nasce, a mãe e o pai dão um nome para ele e esse nome começa a ecoar. Não é isso? A gente começa a chamar essa pessoa por esse nome a partir daquele momento do nascimento dela e ela cresce ouvindo o seu nome. Se a Bíblia está dizendo que nome é identidade, missão e destino, o que eu começo a ouvir o tempo inteiro dos meus pais, dos meus vizinhos, do meu tio, da minha avó, dos meus parentes, de todo mundo? O que eu começo a ouvir no meu ouvido? A minha
missão, o meu destino e a minha identidade. Quem eu sou. Entende? Então, inconscientemente, o que Deus está fazendo através do nome de uma pessoa na Bíblia é ecoando o tempo inteiro o seu destino, a sua missão, a sua identidade. Então a gente precisa entender que cada vez que o nome vai sendo dito na Bíblia, então vai se gerando cada vez mais o destino, a identidade e o propósito daquela pessoa. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Você sabia que isso significava? Não. Você foi aí buscar? Ótimo. Mas toma cuidado com essas coisas, toma cuidado. O que é o seu nome? Uma variante francesa, palavra que deriva e significa literalmente divindade, bem como está correlacionada com a palavra que em sânscrito significa brilhar, resplandecer, iluminar e irradiar. Entende? Divindade não tá bom não, mas... Entendem qual é a questão? É exatamente isso mesmo, tá, gente? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o significado de um nome tem a ver com a cultura, tá? Então eu não posso simplesmente pegar os nomes do Ocidente hoje aqui e achar que tem a ver com o tempo bíblico e com tudo mais, tá? Não é isso. Eu estou dizendo biblicamente falando. Quando a gente fala biblicamente falando, a gente está falando o quê, gente? De profeticamente falando. Deus não estava escrevendo uma história, gente, através da Bíblia Sagrada? Deus não estava escrevendo uma história? Um enredo de salvação não estava sendo feito? Então, inclusive, cada nome que é dito tem isso. Mas tem um contexto para nós também? Lógico que tem, certo? Vamos supor que você tenha um filho e decida chamar ele, por exemplo, de Satanás. Ó, entende o que vai acontecer? O que vai acontecer se você tiver uma criança e colocar o nome dela disso? Vocês acreditam que existam pessoas com esse nome? Sim, deve existir, tá? Deve existir. Então, assim, percebem que, ou mesmo, tá, não chamei de Satanás, mas quando eu coloco o nome de uma pessoa de Iemanjá, tem a mesma conotação? Por que não? Também não é uma divindade? Ok? Espiritualmente falando, não tem a ver? A gente pode citar outras coisas aqui. Não está me vindo nada à memória, mas sempre vai ter a ver com o significado mesmo daquilo que está sendo proferido, daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo falado, quando a gente pronuncia o nome de uma pessoa. Então, para o nosso contexto hoje, é o tomar cuidado com por que eu estou pondo aquele nome, certo? Por exemplo, o nome do Zé Paulo, do meu menor, ele tinha a ver com eu gostar muito de 2 nomes para homem. O da Daiane foi o pai que pôs, tá? Por isso que não tinha esse contexto. E aí quando veio o menino, porque o pai decidiu que ele ia pôr, pronto, acabou, era menina, era a filha dele, era a primeira, ele ia pôr e, né, eu não criei caso com isso. Mas quando veio o Zé Paulo, eu falei, se for menino, antes de saber, vai ter 2 nomes, porque eu sempre achei bonito, quando eu estou num hospital, eles chamarem o nome do médico pelo microfone. Doutor José Paulo, por gentileza, comparecer à sala de cirurgia. Vocês estão rindo? Mas é verdade, gente. Estou falando sério. Eu estou falando sério. É por isso também? Hospital, médico? Eu achava isso chiquérrimo, gente. Era um negócio assim, que na minha cabeça de mãe, eu falava, eu já estou visualizando o meu filho sendo chamado no microfone como um médico. Entende? Olha a questão de por que a gente põe um nome. Ok? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, né? Deus não deu esse futuro para ele, mas talvez toda vez que eu proferia o nome dele e contava essa história, eu sempre contei por que eu coloquei 2 nomes nele, era por causa do Dr. José Paulo, e a galera ria e dá risada, mas vocês estão entendendo? Tem um outro texto que a gente vai chegar lá, e talvez a gente passe bem rápido, que a gente leu semana passada, se não me engano, na leitura bíblica, quem talvez já passou vai lembrar, quando os filhos de Eli, eles morrem na batalha, e aquele líder, né, aquele soldado volta para contar, e ele chega para Eli e fala, Eli, Israel perdeu a batalha, saiu todo mundo correndo, morreram muitos no campo de batalha, inclusive
Ofni e Finéias, os 2 filhos dele. E nesse momento, então, Eli cai para trás, morre, né? Quebra lá o pescoço, morre. E a nora dele, a esposa de um dos filhos de Eli, que eu não me lembro se é de Ofni ou de Finéias, um dos 2, a esposa dele está grávida, prestes a dar à luz, perto, mas não era o dia dela dar à luz. Com a notícia da morte do esposo e do sogro, que tinha acabado de morrer ali, caiu para trás e quebrou o pescoço, ela começa a sentir as dores de parto. E detalhe, ela ainda fica sabendo que também a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus. Então a tragédia tinha sido generalizada. Quando ela dá à luz, piorou mais ainda, ela morre no parto. Essa moça, ela morre no parto. E antes de morrer, ela vira para a parteira e diz: o nome do menino é Icabô. Foi-se a glória de Deus. Vários nomes, né? São colocados assim. Já Vários. 2, 3 já. Estão entendendo o que eu estou falando? Na Bíblia não existe nenhum nome que foi dado por acaso, ok? Ainda que não tenha sido o anjo de Deus que deu, toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito de Deus, e Deus, de alguma maneira, interferiu na história de Israel para dar nomes que diz respeito à missão, a propósito, a destino. Ok? Então, quando essa mulher dá à luz, ela dá o nome para o filho dela de foi-se a glória de Deus. Então, toda vez que aquele menino no arraial de Israel era chamado, e acabou, vem aqui, o que as pessoas lembravam? Foi-se a glória de Deus de Israel. Entende? Carrega um destino ou não carrega? Mas era para lembrar o povo do que tinha acontecido? Entende? Sempre que Deus queria trazer algo à memória de Israel, seja bom ou seja ruim, Deus trazia através dos nomes. Noé, se não me engano, se chama descanso, o nome Noa, ok? Descanso. Por quê? Quando a gente lê lá a passagem fala, e Deus iria dar descanso para a terra através de Noé. Então, todo nome bíblico, todos os nomes tem a ver com isso. E era justamente isso, ó, o proferir o nome, o falar o nome em alta voz, chamando a pessoa, mostraria para o mundo espiritual e para o mundo físico o que Deus estava querendo dizer. Ok? Era isso. Então, todas as vezes que Abraão era chamado, o que estava se dizendo para o mundo espiritual e para o mundo físico? Pai de multidões. Ok? Sara e não Sarai. Sara se torna alegria, se não me engano, né? Acho que alguma doçura, alguma coisa assim. Então, percebam, Deus vai trocando quando necessário ou dando nome também quando necessário. Tá bom? Era isso que a gente precisava frisar para entender, inclusive, o passo a passo daqui para frente. Versículo 9 de novo. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. 2 pontos. Todos, ele vai falar qual vai ser a aliança, tá? Por isso que coloca os 2 pontos aí. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. De novo, a aliança é entre quem? Deus e Israel e Abraão. 12. Da sua geração em diante. Então, ó, Abraão, de você para frente agora, ok? Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Então, Deus está dizendo que todos os homens, os do sexo masculino, a partir de Abraão, e que estivesse debaixo da cobertura de Abraão, da família de Abraão, dos funcionários de Abraão, né? Dos escravos de Abraão, de tudo que estivesse debaixo de Abraão, da geração dele para frente, todos deveriam ser circuncidados, a partir do 8º dia, né? Então, nasceu, 8 dias, circuncida. Nesse caso aqui, a circuncisão, e em outros casos, vai acontecer numa idade já mais avançada, porque é o momento que Deus está fazendo a aliança, ok? Então, ele diz assim, no versículo 13,
sejam nascidos em sua casa ou sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Então, todas as vezes que essa palavrinha aparecer, gente, é porque nada mudou, ok? Perpétuo ou eterno significa para sempre, ok? Deus não mudou em momento nenhum, continua a aliança valendo até hoje, é perpétuo, é eterno. 14. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não for circuncidado, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então Deus está dizendo, não tem algum menino no meio de Israel que não foi circuncidado, ele vai ser eliminado, melhor dizendo, morto ou posto para fora. Não vai viver no meio, ok? Para estar no meio de Israel precisa ter a circuncisão, os meninos. Essa é a minha aliança, o contrato que eu estou fazendo com você hoje, Abraão, para casar com você é esse. Ou você faz, ou está quebrada a aliança, está quebrado o contrato. 15. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Então Deus está frisando que é de Sarai, ou de Sara agora, porque ele está trocando o nome dela também, que vai nascer uma nova, vão nascer reis, nações dela também, ok? Deus está fazendo essa aliança com Sara. Eu quero parar aqui porque eu preciso falar com vocês sobre a questão da circuncisão, para a gente não passar muito para frente, porque o texto vai falar sobre outras coisas. Gente, por que a aliança de Deus, ou um dos sinais de Deus para com Israel é a circuncisão? Alguém já assistiu alguma aula que eu falei sobre isso? Só para eu saber aqui, alguém participou de alguma aula que eu já falei sobre isso? Não? Então vai ser surpresa para todo mundo. O que é a circuncisão? Quem sabe? O prepúcio. Isso. Hoje seria a famosa cirurgia da fimose, que era o quê? Ou o corte do prepúcio, aquela carne que fica por cima, né, do órgão genital do homem. Então, aquela carne que sobra ali, aquela carne era cortada ao 8º dia do menino, ok? Aquele excesso de carne era cortado para ser feita essa aliança. Quando esse prepúcio, quando essa carne é cortada, se você pegar essa carne, que formato ela tem, gente? Se você cortar aqui, e aí pega a carne e abre ela, que formato ela tem? De um anel, ok? Vocês concordam comigo que está cortando uma carne? O Zé Paulo fez a fimose com 2 anos e meio mais ou menos. Eu nunca tinha visto, né? Não tinha tido menino. Mas ele precisou fazer e então fui para o hospital com ele e fez. Então, quando eles cortam esse excesso da carne, a primeira coisa que eles fazem para a cicatrização ser bacana é colocar um anel. Então, ele já põe ali no momento que está cortando, porque vai inchar por causa da cirurgia. Então, se tentasse pôr depois, seria impossível. Então, corta e já põe um anel para baixar o restante da pele, para aquilo não cicatrizar para cima de novo, ok? Então, quando você tira aquilo, é exatamente um anel. Estranho isso, né? Para vocês é estranho ou não? Para mim, não. Percebam? Não, estou falando, por que é um anel? Por que essa carne, quando tira e você olha para ela, ela tem o formato de um anel? Nossa, estranho. Por que a gente usa um anel como formato de casamento? E por que Deus está fazendo um casamento com Abraão? E o sinal desse casamento, porque, gente, Deus não pediu um anel para Abraão, e naquela época não se dava anéis para marido e mulher para casamento, ok? Em Israel, não sei se até hoje, pode ser que hoje, né, por ser uma coisa comum no mundo todo, use-se. Mas eu não acredito que na cultura daquela época usava-se anel. E Deus está ensinando para Abraão um princípio, ou uma aliança, ou um sinal que até hoje a gente usa. E não é por acaso. O que significa isso aqui hoje, gente? Algo que não tem fim. Aliança tem começo e tem fim? Tem alguma emenda aqui? Não, ok? Esse é o simbolismo do casamento hoje, com essa aliançazinha aqui. Não tem
fim, casou, é para sempre. Ok? Então Deus também estava ensinando um princípio para Abraão aqui, mas esse princípio estava indo além. Quando Deus está dizendo que Ele está fazendo uma aliança com Abraão e com a sua descendência, com os seus filhos, para quem era a promessa que nós lemos na aula passada? Para Abraão, Sara e o seu descendente. Não era esse? De Abraão e Sara viria um descendente, que seria Isaac. Não é isso que Deus fala? Nós lemos semana passada, a gente vai falar de novo aqui. Então, de Abraão e Sara viria um descendente que seria Isaac. Ismael recebe a promessa? No capítulo passado que a gente leu, Deus fala, não, meu negócio não é com Ismael, Abraão. Meu negócio é com o filho que vai nascer de você e de Sara. É de você. Por quê? Eu não trouxe hoje o quadro, mas lembra do Sem? Da linhagem? Agar estava na linhagem de Sem? Não. Então a aliança não poderia ser através de Ismael, ok? A descendência, o segmento da descendência. Então a descendência teria que novamente continuar de Abraão e Sara. E quem seria o filho da promessa que Deus havia dito? Isaac, certo? Então a partir de Isaac. Só que Deus só conversa, eu gosto muito disso, prestem atenção. Só que Deus só vem falar sobre essa aliança. Deus não começou a falar com Abraão sobre sai da tua terra, da tua parentela, lá no capítulo 12? Deus já não poderia ter feito essa aliança com Abraão desde lá? Podia ou não podia, gente? Podia, não podia? Não era uma aliança que ele já tinha falado lá, ó, Abraão, de você eu vou fazer uma grande multidão, os que te abençoarem vão ser abençoados, os que te amaldiçoarem também vão ser amaldiçoados. Lembra, gente, de tudo isso? Lembra. Deus podia muito bem já ter feito essa aliança com Abraão lá, no capítulo 12. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente? É. O que ele sabia que ia acontecer no meio do caminho? Ismael. Então Deus podia ter feito a circuncisão em Abraão antes desse momento? Não. Por quê? Aí mora a grande questão. Presta atenção no detalhe maravilhoso que Deus fez. Por que Deus não fez a aliança com Abraão antes desse momento? Primeiro, porque Ismael ia nascer. Deus já sabia que ia acontecer. Deus é onisciente, onipotente, ele sabia. Então Deus faz o quê? Espera eles tomarem toda a atitude deles, do que eles queriam fazer, e o momento que Isaac iria nascer era exatamente com 100 anos de idade. Então, em que momento que Deus precisa circuncidar Abraão? Com 99. Não é agora que Sara vai ficar grávida? Então, é o momento que ele precisa estar circuncidado. O que significa a circuncisão, gente? Nada mais é do que, através justamente da relação sexual de um homem israelita que tem a circuncisão, quando ele fecunda a mulher israelita, nós temos então um filho que é descendente direto. Ok? Deus está dizendo assim, a partir da circuncisão, tem uma aliança. Tentem ir comigo nesse raciocínio, que agora fez uns olhos assim, e aí deu uma fumaceira assim na cabeça, mas vamos lá que vai rolar. É que eu começo a olhar o olho de vocês assim, aí uns falam assim, meu Deus, onde é que ela está indo? Olha só, o que acontece com a circuncisão? Onde é a circuncisão? Vamos ser bem claros e objetivos, né, para a gente entender essa aliança. Deus é santo. Deus circuncida homens, o órgão genital do homem, porque Deus está querendo, a partir de Abraão, criar uma linhagem pura, santa, separada. Ok? Por que Deus não circuncida então antes? Porque ia vir Ismael. Se ele tivesse circuncidado, através de quem Ismael teria que ser? Através de quem a linhagem teria que acontecer? De Ismael. Então, não vou circuncidar antes. Ismael ainda vai vir, deixa ele vir, ele vai ser uma bênção, ele vai ser descendente de Abraão. Mas de quem que eu quero aliança? Com quem que eu quero? Com Isaac. Então, com 99 anos, Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, vamos lá, vamos para o nosso casamento agora? Agora nós vamos casar, nós dois. É agora que a aliança vai acontecer, porque lembra que eu falei para vocês que quando a gente faz uma aliança com o Senhor, quando a gente casa com Deus, o que a gente gera para Deus? Filhos, todos nós. Então, Abraão vai começar a gerar filhos para Deus, literalmente, esse filho da promessa. Então, Deus faz aliança através do órgão genital do homem, no prepúcio,
Justamente de onde vai sair o quê, gente? Do que sai do órgão genital do homem? O sêmen, a semente do homem, que vai gerar na mulher um filho, um descendente. Olha o que Deus está fazendo. Deus faz a circuncisão no órgão masculino, para que no momento que Abraão tivesse relação sexual com Sara, depois de circuncidado, já tinha uma aliança feita com Deus, porque ainda tem sangue nessa história aqui, né? Quando corta, ainda tem sangue nessa história. Deus então fecunda Abraão através de um homem nascido de novo, Abraão. Ok? Então tem um novo nascimento nessa história, e agora Abraão é circuncidado, tem uma aliança com Deus, tem uma aliança feita. Então essa criança que nasce está debaixo dessa linhagem pura que o Senhor vai fazer. E a partir desse momento, todos os homens deveriam ter essa aliança. Por quê? Porque toda criança nascida a partir de agora estava debaixo dessa aliança, desse casamento que Deus estava fazendo. Então toda a herança, ok, de Deus para Abraão passaria para toda a sua descendência, a sua casa. Então Deus tinha uma aliança sendo feita ali naquele momento. Então nada mais é, gente, por quê? Fala para mim se não tem a ver com isso. Desculpa a minha loucura aqui. A galera que vai assistir o vídeo depois nem sei o que vai achar sobre isso. Dá uma perturbada, não dá? Mas faz sentido para vocês ou é loucura da Elisângela? Faz sentido ou é loucura? Pode ser sincero. Por que a circuncisão é no órgão masculino, gente? Porque nesse momento, por que Deus para Israel vai fazer essa aliança? Porque Israel é uma nação pura, gente, separada. Não podia ter mistura mais a partir desse momento. Era um povo totalmente separado para Deus. Então, nesse momento, Deus faz essa aliança com Abraão, e por isso que a circuncisão vai ser esse sinal de Deus. E esse sinal ainda passa a ser visível no mundo físico e no mundo espiritual. Se vocês não sabem, é uma outra curiosidade que na época que eu estudei um pouco sobre isso, eu vi. Vocês sabiam que todo o sangue que é gerado dentro do bebê, das veias do bebê, quando ele é gerado na nossa barriga, o sangue não é da mãe. Não existe 1 grama do sangue feminino no bebê. Sabia, Ana? Ok? Não tem. De quem é o sangue, gente, que é gerado dentro do corpo e das veias do bebê? Do pai. Através de onde veio esse sangue? Do sêmen. Vocês sabiam que o sêmen masculino é sangue transformado em sêmen dentro do saco escrotal? Gente, isso é biologia, química, sei lá, é Deus, não tem outro nome, entende? Olha a grandeza de Deus. Deus faz com que o sangue que vai ser gerado dentro do bebê, do corpo do bebê, ele veio do pai e não da mãe. Por isso que quando uma mãe tem HIV ou outro tipo, hepatite, né, acho que também pode ser passado, por isso que eles tentam fazer o parto o mais limpo possível, para a criança não ter contato com o sangue da mãe. Porque ele não vai ser contaminado, porque o sangue que está dentro dele é do pai e não da mãe. A mãe pode ter qualquer doença que o bebê não pega, através do sangue. Entende? Então, de quem é a linhagem do filho que está nascendo de Abraão? De Abraão. Independente de Sara confiar ou crer em Deus, de quem é o filho da promessa? De Abraão e de Deus, consequentemente. Vocês sabiam que só 2 pessoas nasceram 100% de Deus? Isso já está em aula e gravada. Quem já está comigo há mais tempo talvez lembre. Quem são os 2 que nasceram de Deus? Os únicos que nasceram 100% de Deus? Adão e Jesus. Por quê? Adão, né? Lá Deus simplesmente faz o homem, sopra sobre ele e o homem nasce. Precisou de um ventre feminino para nascer Adão? Já nasceu lá, grandão, Adão, bonitão, como dizia o Cláudio Duarte, me veio ele na cabeça agora. Adão, bonitão, lá no Éden, né? Então nasceu de Deus. Adão nasceu de Deus. E quem nasceu agora de Deus também, gente? Depois de Adão, mais ninguém no Velho Testamento. Aí somente Jesus novamente. Vai ser novamente uma profecia agora liberada para Maria, dizendo: Maria, no seu ventre, quem vai gerar o filho?
O Espírito de Deus vai gerar em você. Então, de quem era o sangue que estava em Jesus? De Deus. O sêmen que foi colocado em Maria é de quem? De Deus. É tremendo, é maravilhoso, ok? O que Deus faz. E a partir de Jesus, então, também tem uma linhagem que é pura, que é nascida exatamente do próprio Cristo. Nós nascemos de Deus, diretamente de Deus, quando nós nascemos de novo. Isso para mim, é uma das coisas mais malucas que a gente pode pensar, fazer teologia na mente e que buga a gente. O que é nascer de novo, gente? Da água e do Espírito. Pensa, sabe assim, a profundidade disso. Deus está dizendo que eu nasci de Jesus. Entende? É algo muito mais profundo. É uma aliança além dessa aliança, que vai muito além, mas que tem a ver também. Porque tem a ver com nascimento, com fecundação, com alguém que nasce do Pai. Olha, vem direto do Pai. O sangue não é da mãe, o sangue é do Pai. Isso é maravilhoso. Dá muita conversa nessa história. Mas eu queria que vocês entendessem a circuncisão. E por que Israel, então, tem essa aliança? Nenhum outro povo tem essa aliança, gente. Deus não fez essa aliança com mais ninguém. Inclusive conosco, que somos gentios. Deus tem essa aliança com Israel. Essa nação era uma nação separada, como é até hoje, porque Deus tem uma aliança, um casamento com eles. Eles são a noiva de Cristo. Ok? Isso é um outro mistério tremendo que está revelado dentro da palavra de Deus. Amém? Mas não vamos entrar nesse caso aí não, porque senão dá mais pano para manga. A cirurgia hoje em dia tem alguma coisa a ver? Não. A cirurgia, na verdade, e assim, Deus não faz nada também por nada, né, gente? Tá bom? Vamos lá? Então, agora vamos, fisicamente falando, quando é feita a cirurgia da fimose, quando é tirado esse prepúcio, e eu acho que Deus fazia também isso de propósito, é porque é muito mais saudável para o homem. Entende? Porque quando ele tem esse excesso, isso gera dor, isso gera incômodo na relação sexual. Existem inúmeras situações que para o homem é extremamente incômodo. Então Deus já estava falando assim, ó, não sei quem vai ter problema, né? De excesso de pele, corta de todo homem. Acabou. Fica tudo os homenzinhos, ó, filé. Entendeu? Hã? Não, aí essa questão, na verdade, não era para ter, porque é para ter um filhinho por ano, não vai dar cólica. Vocês não entendem, é isso, que é o babado. Deus não tem cólica para Deus, não tem menstruação para Deus, tem filho, ó, filho. Então a mulher sofre hoje em dia porque ela não quer ter filho, porque ela quer ficar sem filho. Então ela tem cólica, ela tem menstruação, ela tem tudo, né? Então ela falou aqui porque ela tem muita, né? Então acaba sofrendo um pouquinho. Mas entendem que Deus estava fazendo? É tremendo, Deus cuida do seu povo. Sabe? Quando Deus vai dar as leis, a gente vai ver lá por que não comer algumas coisas, por que comer outras. Gente, tudo tem a ver com cuidado físico de Deus para com o povo dele. Não tem a ver com, não coma isso, porque eu não quero. Não, Deus estava cuidando de mais de 2 milhões de pessoas andando no deserto. Então, como seria a higiene desse povo? Comendo algumas coisas ou comendo outras. Eu fico pensando, gente, onde é que esse povo cagava? Desculpa, gravei. Falei. Vídeo do YouTube. Gravei, falei. Não é? Aonde era, gente, que eles faziam? É 2 milhões de pessoas, gente, fazendo o número 2 todo dia. Devia ter um lugar separado. Assustou, Ana? Assustou, não assustou? Cadê o banheiro desse povo, gente, no deserto? E cadê o banheiro deles depois em Canaã? Mostra pra mim onde é que está o banheiro. Entende? Ué, Israel não cagava? Cagava. Mas com certeza existia um lugar específico para isso. Não podia, porque senão ia dar contaminação, gente. Eles iam morrer contaminados, porque nas nossas fezes existem muitos micróbios, bactérias e tudo mais. Entende? Deus cuida do seu povo. Devia ter, eu nunca parei para pesquisar isso, mas com certeza algum judeu explica essa história, de onde é que eles faziam o número 2, porque devia ser um lugar separado. Fala, Paulo. Sobre a mulher ter filhos, né? É. A igreja católica, as mulheres lá têm filhos, sim, previne, né? Eu conheço, sigo algumas mulheres que é da igreja católica que segue, elas não previnem, tem 7, 8 filhos e Vamos que vamos. até quando der, elas vão ter. Uhum. E aí esse dia eu estava pensando, gente que previne, né? Não quer ter 2, 3, 4, 5, estaria errando diante de Deus. Tá, eu não
posso falar para você que não. Entende? Porque aí Deus fez a mulher para ter filho. Porque assim, quem regula a quantidade de filhos é Deus. A nossa cultura, principalmente ocidental, o hemisfério norte, né? Como o capitalismo é muito grande, a questão do trabalho, aí a reforma, aí nós estamos falando de cultura. Precisa da mulher trabalhar. Então, se a mulher não for para a rua trabalhar, então o capitalismo não gira. Então, o que se fez na reforma lá atrás? A mulher quer votar, a mulher quer ter direito de não ter. A pílula surgiu aonde, gente? A pílula surgiu em Israel? Não, a pílula surgiu agora, 1900 e alguma coisa. Porque alguém disse que a mulher não é para ter filhos, como a galera fala que é para ter, entende? Então, até a minha avó eram 16, 17 filhos, ok? Acho que a maioria das avós aí também. A minha mãe é 13. 13, então, entende? Então, assim, é muito recente isso, gente, e isso é maligno. Eu já ouvi uma... Então, o sêmen não usado para engravidar ali. Hã? Desculpa. O sêmen expelido não usado para engravidar, é ele, então. É um desperdício. Aí a gente vai entrar, porque tem um texto bíblico que vai falar sobre isso, sobre o coito interrompido. Isso é errado, tá? Então, a Bíblia condena, porque na verdade você está jogando fora a vida, ok? Então, aí tem várias questões. Mas, gente, isso é extremamente polêmico, entende? Porque quem sou eu, Elisângela, ou quem é você, Paula, para ditar o que a outra pessoa, o que o outro casal vai fazer da vida deles, entende? Mas o Espírito Santo nos convenceria. Entende o que eu estou querendo dizer? O cristão que fosse para a palavra, buscar em Deus, ele teria discernimento, se era para fazer ou não era para fazer, ou quantos filhos teria, porque Deus regulava a mulherada aqui nessa época, ok? Por que ele não ia regular hoje a quantidade de filhos que você teria? E qual é o papel realmente da mulher? Nossa, entra em tanta coisa aqui, gente. Sabe assim, entra em muita coisa. Para que Deus nos fez? Qual é o propósito da mulher? Como é que Deus ia encher uma terra, gente, se não fosse através das mulheres terem filhos? Fala para mim. Entra nesse contexto aqui. Entra. Vai desfazer Entra. Então, mas assim, é muito, você entende? É polêmico. E por que as igrejas não abrem isso, gente? Esse tipo de polêmica de púlpito? Porque não é legal. Porque você vai trazer dor para alguns, você vai trazer culpa para alguns. Ainda mais porque a gente E não tá é num legal. contexto de Mas se a gente pudesse aprofundar, o cristão, eu vou para a palavra. O Espírito Santo vai me convencer? Vai. Mas se eu não for para a palavra, às vezes eu não sei nem o que está escrito. Aí é falta de intimidade com o Senhor. Eu ouvi outra vez um estudo que isso deu uma baqueada em mim, porque é uma verdade. No contexto ocidental, principalmente, a questão de não ter filhos, até lá também, no Oriente Médio. Por que eles não têm muitos filhos? Quando fala assim, Paulo, por que você não quis ter mais do que 2? O que é a frase que geralmente a gente ouve dos pais? Tenta puxar aí, vocês vão falar rapidinho o que é. muito gasto. Hã? Muito gasto. Tá vendo? Quem que tá mandando na sua vida, então? Um Deus chamado Mamon. Ok, essa foi a que mais confrontou a minha vida, Paula. Porque quem está regendo a vida dos crentes, inclusive, continua sendo Mamon. Porque Deus é o nosso supridor. Então, quem supre todas as nossas necessidades com os nossos filhos, 1, 2, 10, 20, continua sendo Deus Todo-Poderoso. E por que eu acho que 1 vai dar menos gasto do que 10? Se o que me supre é o mesmo Deus. E sem contar que Ele dá, mas ele cuida, né? E sem contar que entra num contexto de cultura, de que hoje a gente quer dar tudo pro filho. Aí, capitalismo, de novo, entende? Porque o era pra que é gente dar ensinar- gasto? Porque era pra gente ensinar outras coisas pro filho, né? Não, na verdade a vida é muito mais simples, né, gente? Mas se você tiver... Na época dos meus irmãos não tinha isso de você fazer uma faculdade, ter uma profissão, não tinha nada disso. Você fazia um curso e trabalhava e ganhava assim. Você ia fazer a sua vida, Meu pai era né? gerente do Matarazzo e ela, não. Olha lá. Tinha a ver com esforço, com trabalho, né? Com uma inteligência diferente, né? Então percebam que o nosso adversário, ele vai encurtindo cultura, ele vai encurtindo ideologias na mente humana e que geralmente são muito sutis. E essa é a frase que 90% dos pais falam.
vai dar muito gasto. Até porque Filho dá outra coisa, trabalho. Trabalho. Tem sossego. essa questão Gente, é surreal virar para Deus e falar um negócio desse. É triste. Até porque se for ver a questão de dar muito gasto, de você querer dar Já saímos da Abraão, mas a linhagem de Abraão tá bom, né? uma Fala. faculdade, essas coisas, o próprio Deus já falou que todo homem ele ia suar para Pra- conseguir é, o seu sustento. é. Na Então, verdade, era pra cada um. Deus, ele dá a provisão. Aham. Mas não adianta também você estudar rios e rios e rios, porque você vai continuar dando o seu suor E- para tentar ter um gasto. Você só vai perder tempo da sua vida. E também tem a ver com propósito de vida, né, gente? Cada um nasceu para um propósito. A gente não pergunta para Deus, é isso que você quer? É isso que você quer? Você Senhor, quantos filhos você quer que eu tenha? Alguém já perguntou? Entende? Senhor, para que vão servir os meus filhos? Quem que eu estou educando? Quem eu estou educando? Aí eu lembro muito daquele livrinho pequenininho que eu tenho das as mulheres, né? Que criaram os filhos. As meninas que mudaram o mundo, é o nome do livro. É um livro infantil. As meninas que mudaram o mundo. O que é? É a idade de infância da mãe dos grandes avivalistas. As meninas que mudaram o mundo. Porque elas entenderam que elas iam ser mães do lar, só que elas estavam gerando grandes avivalistas dos 2000 anos da história da igreja. Que aí foi a mãe de John Wesley, Martim Lutero, só essa mulherada aí. Quem será que é essa mulher? Alguém já ouviu falar delas? Mas elas foram as mulheres. Sabe por quê? Porque elas geraram um filho que teria um propósito para Deus. Tem mais propósito do que esse, gente? Do que se olhar para o teu filho e falar assim, caraca, mano, eu gerei, eu ensinei. Essas mulheres discipularam esses filhos na palavra e eles foram grandes homens de Deus. Quem você é no reino de Deus? A mãe de John Wesley. Quem você é no reino de Deus? A mãe de Martim Lutero. Nunca ninguém vai ouvir falar do teu nome, mas no reino de Deus, Deus me conhece. Quem foi Isabel, gente, na Bíblia? A mãe de João Batista. Isso que eu ia falar, porque você estava falando aquela hora de nome, e tem várias pessoas na Bíblia que fez coisa importante e fala assim, mas não tem o nome dessa pessoa. Sim, também. Mas assim, vamos colocar o nome, né? Tipo assim, tem pessoas que aparece o nome, mas e aí? Quem foi essa pessoa? Não sei. Quem foi a mãe de Sansão, gente? Sabe assim, quem foi a mãe de Davi? Ela nem aparece no histórico. Ela não aparece. A mãe de Davi, gente, não aparece na Bíblia. Mas ela estava servindo o marido e todos os filhos. Não é? Quando o cara é muito bom, né? Quando o cara é muito bom, é a mãe do, é o pai do, né? Vira, exatamente. Eu trabalho na escola, é assim, a mãe do Vitor. Isso. É isso aí. Tá vendo? Então, na verdade, Deus nos tem para propósitos tão eternos, tão tremendos, mas a gente mesmo poda. Porque vai dar trabalho, porque eu queria trabalhar, porque eu que quero. Mas eu não fui perguntar para Deus o que Ele quer. E aí isso diz respeito a várias coisas da nossa vida, né? Essa questão do financeiro aí de quem está mandando foi o pior para mim. Quando eu ouvi essa, eu falei, Jesus, de verdade. Mamon continua reinando, inclusive no meio cristão. Porque é ele que tem ditado a regra de quantos filhos, de quantas coisas eu faço. Né? É difícil. Horas. Vamos só terminar o capítulo 17, eu acredito que rola, porque falta um pedaço só. Falei da circuncisão, que é o principal aqui nesse capítulo, e dessa aliança, versículo 17. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe chamará Isaque, olha o nome, Deus está dando já o nome. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna. Está passando de geração para geração. Aqui fala, Isaac
Exatamente. É porque, na verdade, tem a ver com, não o rio da dúvida que alguns falam, que Sara riu na dúvida. Abraão riu de alegria. Essa é a minha visão. Sabe aquela pessoa que fala, cara, eu ainda vou ter um filho. E sabe aquele sorriso que abre assim, quando você se imagina conquistando aquilo que você sonhou a vida toda? Esse é o riso. E o riso de Isaac tem a ver com a nação de Israel tendo alegria em Deus novamente. Isaac estava trazendo essa aliança que Deus faria perpétua com Israel. Então ele é riso. Toda vez que ele era chamado, era como se fosse assim, alegria. Alegria de Israel, alegria do povo de Deus. Entende? É disso que tem a ver o nome Isaac. Riu-se, alegria. Né? Toda vez que fala sobre o nome Isaac, tem a ver com isso. Versículo 19, de novo, para eu pegar o contexto aqui. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Então, tanto servos, escravos, pessoas que moravam com Abraão, ele chamou todos os homens que existiam ali no arraial, que não deviam ser poucos, e circuncidou todo mundo no mesmo dia, ok? Isso era feito com uma pedra, né? Uma faca feita de pedra, extremamente afiada, eles falam, né? A cultura deles lá, e ele circuncidou todos os homens, para que a partir daquele momento a aliança do Senhor estivesse estabelecida sobre Israel. Detalhe, eu até frisei aqui, naquele versículo 23, naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael. Então Ismael foi circuncidado. Qual o problema então daqui para frente? Lembra do Sem, Cã e Jafé? É o que eu decido fazer com a aliança. Continuar ou não continuar. Cã decidiu desonrar. Ismael decidiu desonrar. Ok? Por isso que eles não se tornaram tão próximos, ou um povo tão abençoado no sentido de Deus, literalmente, abençoar a descendência de Ismael, porque eles decidiram se afastar. Ismael e a sua descendência deveria ser circuncidada? Sim. Ok? Eles estariam debaixo da mesma aliança de Deus com Abraão, porque a questão está na aliança, no casamento com Abraão, gente. Todas as vezes que um pai e uma mãe casam e tem filhos, tantos quantos filhos tiverem, todos têm direito da herança? Pode ser bonito, pode ser feio, pode ser branco, pode ser preto. E se for adotado, também tem direito da herança? Sim. E se for, sei lá, comprado, também, entende? Todo mundo está debaixo da mesma aliança. Só que se alguém decide simplesmente, eu não quero mais ser dessa família, eu vou riscar o nome, eu vou trocar o nome do meu pai, da minha mãe, da certidão de nascimento, você vai poder ter direito da herança? Não. Então, tem uma decisão minha aí nessa história. O livre-arbítrio está na vida do homem para decidir se ele quer estar debaixo da aliança ou se ele não quer. E no caso de Ismael, ele se torna um que decide rejeitar. Nós vamos ver isso quando nasce Isaac. O problema é o grande ciúmes. Lembra de Cã? De novo. Do mesmo jeito que Noé declarou sobre o filho, sobre Cã e Jafé, aqui também, então, Abraão declarou sobre Ismael. Porque aqui mostra que no hebraico ele permite que Ismael seja o meu herdeiro. Aqui mostra que no hebraico ele quis dizer que Ismael viva
na tua presença. Que seja um herdeiro tanto quanto. Isso. É Então isso. é o próprio Abraão que pede isso para Isso, Deus. tipo né? assim, E eu aí- quero que ele também esteja debaixo dessa mesma promessa que você está fazendo para mim. Nós vamos ser abençoados, nós vamos ser prósperos. Eu quero ver meu filho bem, ainda que ele seja filho de Agar. E Deus diz, valeu, não tem problema nenhum. Porque o problema com Abraão, Sara e Isaac é a linhagem, gente. Lembra? Dele vai nascer Jesus. Então a linhagem precisava ser pura. É isso. Ok? A bênção de Deus era para Sem, Cã e Jafé. Não tinha diferença. Assim como a bênção aqui de novo era para Isaac e Ismael. Então, o próprio pai pede, Deus, não deixe Ismael desamparado. Ok? Não é para dizer... Deus tinha falado com Agar lá no poço, né, gente? Lembra? O anjo do Senhor falou, volta, se submeta para sua senhora, porque eu vou fazer do seu filho um grande homem também. Não é isso? A bênção já estava, gente, estabelecida sobre todos os filhos de Abraão. Todos que nascessem. Os que vão nascer de Quetura, depois lá na frente que a gente vai ver, que é a terceira mulher de Abraão, também deveriam estar debaixo dessa mesma aliança, no sentido de bênção. Mas a linhagem, o descendente principal, quem é? Isaac. Entende? Então o problema não está no guarda-chuva, está em quem é o principal do guarda-chuva. O principal do guarda-chuva é a linhagem que sai de Abraão, Sara, que é Isaac. É desse menino que Deus tem uma aliança, um casamento. O restante está debaixo do guarda-chuva, a bênção vai estar, só que eles não querem. Assim como Cã também decidiu não querer. Decide virar inimigo, essa que é a verdade, sempre é assim. Lembra da briga? Satanás dá um jeito de criar inimizade entre os próprios irmãos. Sempre é. O problema está na irmandade. Prestem atenção, a Bíblia toda vai falar sobre briga entre irmãos. Nunca entre pai e mãe, né, entre avós, não, é irmãos. O problema está entre irmãos e continua até hoje. O problema está entre irmãos. A igreja continua com o mesmo problema. Amém, queridos? Então, 17 terminamos. Semana que vem a gente entra aí no 18 e vamos seguindo. Para a glória do Senhor.